É isso, galera. Canal Meu Tricolor de volta com o segundo vídeo dessa terça-feira pra gente poder falar de Fluminense Futebol Clube. E tô chegando aqui com um pacotão de notícias pra poder bater um papo com todos vocês sobre o nosso Fluminense e outros assuntos também que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu não vou chamar a vinheta. Vou direto aqui para as notícias para poder trocar uma ideia com todos vocês, beleza? Bom, o Fluminense soltou em seu site oficial, né, uma nota em relação ao falecimento do goleiro Manga, né, um ícone do futebol brasileiro, goleiro do Botafogo. E eu tô subindo uma foto para vocês e agora, uma foto de Manga com, cara, Castilho. E você pode perceber nessa foto que tá faltando um pedaço do dedo ali de Castilho. O quanto que esses dois goleiros eles foram ícones, né, ídolos da história, tanto de Fluminense quanto de Botafogo, né, nessa época aí. E o Manga hoje ele faleceu aos 88 anos, Manga que lutava contra um câncer de próstata, e o Fluminense desejou solidariedade, né? Desejou os sentimentos, muita força para a família, e basicamente é também o que eu desejo aqui a todos os familiares do goleiro Manga, né? Um grande ícone, um dos grandes goleiros da história do Botafogo, se não o maior goleiro da história do Botafogo, mas que o céu possa ter recebido o goleiro Manga de braços abertos, beleza? Passar aqui para a segunda notícia com todos vocês aqui, eu quero perguntar se vocês lembram desse camarada aqui, ó. Iago Felipe, ex-jogador do Fluminense, estava no Bahia, foi comprado pelo Bahia e agora vai jogar esse Campeonato Brasileiro pelo Mirassol, cara. Exatamente, o Mirassol contratou o volante, né? Iago Felipe, de 30 anos e, cara, desejar toda sorte, né, ao Iago, desde que jogou aqui no Fluminense, aqui, desde a sua chegada até o final. Jogou com muita raça, jogou com muita vontade. Então, assim, quero desejar toda a sorte ao Iago Felipe, que ele possa fazer um excelente trabalho no Mirassol, né? E quem sabe ajudar o Mirassol, né, a permanecer na elite. Mirassol que está estreando na competição, no Campeonato Brasileiro da Série A, tá bom? Só contra o Fluminense vou torcer pro Iago ter aí um pouco de insucesso. O Iago que tá junto lá agora também com o David Braz, né? O Mirassol subiu e tá com um monte de jogador lá experiente para poder tentar manter o Mirassol na elite do futebol. Tava dando uma olhadinha nos melhores momentos de Mirassol 1, Fortaleza 1, Mirassol quase venceu aquele jogo ali, hein? E por sinal, falando aqui, quase venceu o Fortaleza. Como que tá estranho, né? Aquela derrota nossa na estreia pro Fortaleza, 2-0 lá no Castelão. Fortaleza vinha perdendo pro Souza, perdeu pro CRB, aí perde o título pro Ceará, e aí depois enfrenta a gente, ganha de 2-0, depois toma uma paulada do Racing 3-0, e aí agora vai lá e empata com o Mirassol. Estranho demais, né? Mas vamos lá, deixa isso quieto, talvez tinha algum dedo aí de Mano Menezes que era para poder ele sair do Fluminense, beleza? Bom, não pedi, mas quero te pedir agora. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Importante te lembrar isso para poder a gente continuar nossa crescente aqui. Comenta e também deixa aí teu comentário e também compartilha os nossos conteúdos, beleza? Vambora, porque na quinta-feira, meus amigos, na quinta-feira, provavelmente nós vamos ter novidades no banco de reserva para o jogo contra o RV San José da Bolívia, segunda rodada do campeonato da Sul-Americana, tá? Da Copa Sul-Americana. E eu tô falando de que são as laterais, né? Tô falando das laterais que tá com dois laterais machucados. Gabriel Fuentes pela esquerda e o Guga pela direita. Logo, o Renato Gaúcho promoveu mudanças, tá? Para poder ver, para poder a gente ter ali jovens da base à disposição, se o Fluminense, no caso, precisar. E provavelmente teremos nos relacionados Léo Jance, de 20 anos, das categorias de base do Fluminense, né? Hoje joga no Sub-20, e Caio Borges, de 18 anos, né? Daquela esquadrinha 07 que o ano passado ganhou o Brasileiro, ganhou Copa do Brasil no Sub-17. E, cara, acho que esses dois terão oportunidades, pelo menos, de estarem entre os relacionados para a partida de quinta-feira. Futebol é isso. Futebol, ele às vezes abre uma porta para você no momento que você menos espera. Basta você estar apto, você estar pronto e preparado para quando a oportunidade surgir. Então, Léo Jance pela esquerda, que é canhoto, e Caio Borges pela direita, quem sabe terão a primeira oportunidade dele no time principal do Fluminense. Então queria estar te passando, devido às lesões de Guga recentemente e de Gabriel Fuentes,
o Renato Gaúcho pode promover a subida ao time profissional do Caio Borges e também do Léo Jance. É Xerém começando a ter oportunidade com Renato Gaúcho. Agora deixa eu te contar essa história aqui que é muito interessante, cara. Quero falar para vocês sobre o cardiologista Fabrício Braga. Ele é um médico cardiologista do Fluminense e não tem muito hábito de ir a jogos do Fluminense, mas conversou com Paulo Henrique Ganso na volta de Ganso agora no último jogo do Fluminense, no último domingo, e houve um acordo entre eles e o Ganso ficaria mais confortável se o médico estivesse presente lá no Maracanã, lá no estádio, né? Não é o costume do médico, mas o médico foi para poder passar um pouco mais de segurança para Paulo Henrique Ganso. E no final, cara, houve esse abraço aí, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Um abraço muito bacana, muito especial. E o médico disse em entrevista coletiva ao GE: vê-lo voltar é bonito e é emocionante. Então assim, cara, ele falou isso até mesmo com uma voz embargada e olhos lacrimejando, segundo a fonte lá que estava dizendo lá, o site GE. Então assim, cara, é um momento muito especial para um médico, né, que cuida do atleta, e ter a volta de Paulo Henrique Ganso aí realmente é uma vitória. Foi ele que cuidou de Ganso desde o primeiro momento, foi ele que descobriu, né, o diagnóstico da miocardite leve, que era necessário passar por todo esse processo, e graças a Deus tudo correu bem, né? Sempre com o Papai do Céu na frente, e Ganso já voltou a jogar pelo nosso Fluminense e agora é só dar sequência. E acredito que Paulo Henrique Ganso será titular na quinta-feira para ir ganhando ritmo. E no domingo não teremos mais nada menos, nada mais de que Ganso contra Neymar no Maracanã. Ah, meu irmão, essa eu não vou perder não, hein? Essa aí eu vou estar lá para poder ver essa rapaziada jogando bola, que são grandes craques. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quero falar para vocês a respeito de Germancano. Meus amigos, ele pode bater mais um recorde no nosso Fluminense. E agora ele pode ultrapassar, ele pode igualar e pode ultrapassar Dom Fredon, aonde? De artilheiro da Copa Sul-Americana. Eu separei alguns números aqui, alguns, não são todos. O cara já engoliu de tanta, sabe, artilharia pesada, de tantas conquistas que ele vai conquistando individualmente na sua carreira. Mas na quinta-feira, Germancano tem a possibilidade, se ele fizer um gol, ele empata com Dom Fredon, de o artilheiro, o jogador do Fluminense que mais tem gol em Copa Sul-Americana. Fred tem 5, Cano hoje tem 4. Se ele fizer um, ele empata. E como o time, eu tenho dito para vocês aqui, é de baixa qualidade, pode ser que o Cano aproveite, faça 2, faça 3. Se Cano fizer 2, Cano já chega a 6 gols na Copa Sul-Americana e já ultrapassa o Fred como maior artilheiro isolado da Copa Sul-Americana. Separei para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, alguns das artilharias, alguns das conquistas individuais de Germancano. Artilheiro da Libertadores 2023 com 13 gols e foi intitulado Rei da América. Maior artilheiro da história do Fluminense na Libertadores, são 17 gols. Ou seja, a gente já tem Cano como maior artilheiro da história na Libertadores e vamos ter Cano, provavelmente já na quinta-feira, o maior artilheiro do Fluminense na história da Sul-Americana. Cara, o cara realmente é um fenômeno. Maior artilheiro da história do Flu em uma mesma edição de Libertadores no século XXI, 13 gols em 2023. Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada em jogos oficiais, 2022, 44 gols na temporada. Entre muitos outros recordes, meus amigos. E aí, o que eu quero falar para vocês? Esse camarada tem contrato com o nosso Fluminense até o final de 2026. Cara, ainda vai bater muito recorde, né? Essa é a grande verdade. Germancano já voltou aquela tua temporada maravilhosa, tá com 102 gols com a camisa do Fluminense e tá aí agora rumo à batida do Fred. Não sei se vai pegar o Fred, né? Porque o Fred tem 199 de gol com a camisa do Fluminense e o Germancano tem 102 gols. Quem sabe ele não estenda para mais um ano depois, não sei. Tudo vai depender da condição física do Cano e o que o Fluminense planeja para a sequência da carreira do jogador.
Beleza pura? Cano é um fenômeno, ídolo do nosso Fluminense, com certeza. Gente, pra gente finalizar esse vídeo, quero falar pra vocês sobre o técnico do Santos. Acho que é Pedro Caixinha, né? Está balançando no cargo, hein? E vou dizer pra vocês. O Santos tem uma derrota e tem um empate no Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada vai pegar o nosso Fluminense domingo no Maracanã às 19h30. Tem um retorno do Neymar. E o Santos é outro quando tem o Neymar. Essa é a grande verdade. Mas eu lamento informar, o Santos não vai vencer o Fluminense no Maracanã. O Fluminense vai vencer o Santos e muito provavelmente, digo pra vocês aqui, que será a última partida de Caixinha no comando do Santos. Está balançando e uma derrota que provavelmente vai acontecer, né? Tô torcendo muito para que aconteça. Quero que o meu Flusão vença a segunda no Campeonato Brasileiro. Vão demitir o Caixinha do Santos porque já está balançando no cargo. É isso. Deixa eu só para finalizar com vocês aqui uma última notícia. Tava dando uma olhada aqui no site Lance. Renato Augusto já está treinando normalmente, tá? Só tá esperando alguns ajustes da preparação física para a volta dele. Não sei se ele pode voltar já na quinta-feira, mas já está sendo preparado para um retorno em breve. Será que Renato Gaúcho vai recuperar o futebol do Renato Augusto? Eu tenho que tomar cuidado, senão a minha língua enrola. E aí, o que vocês acham? Renato Gaúcho é um especialista em também recuperar jogadores medalhões. Último ano de contrato do Renato Augusto, será que ele pode entregar alguma coisa pro nosso Fluminense? Bom, eu não vou criar expectativa. Deixa como tá. Se ele entrar e entregar, ok, muito obrigado. O Fluminense está te pagando para isso. Se ele entrar e nada fizer, a gente sabe que foi uma contratação que não valeu a pena. Queria finalizar com vocês mais um vídeo nessa tarde de terça-feira e quem sabe ainda hoje a gente retorna com mais algum conteúdo importante para poder te atualizar com mais informações do nosso Fluminense. Tamo junto! Deixa o like aí, se inscreva no canal. Saudações tricolor!